Como se diz, já deu boa noite ao irmão do lado, né? Perguntou a ele, como foi você chegar aqui, irmão? Teve uma ladeirinha, não teve? Como foi? Teve uma ladeira boa, foi pela fé. E nesse momento vamos clamar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Pai. E estamos aqui para quê? Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos animar um pouquinho. Vamos tirar esse sono, essa preguiça, esse cansaço. Vamos bater nas palmas. Uma entre todas foi a escolhida, fosse de Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor. A gente pudesse olhando para Maria e entregar, né, nossa noite. Obrigada, Maria, ao seu filho Jesus. Obrigada, Jesus e a Virgem Maria, por se fazer presente aqui diante de cada um de nós, pelo cansaço do dia a dia, aqueles que trabalham, aqueles que estudam, aqueles que têm serviço de casa, que às vezes eu me pego reclamando, mas Jesus e a Virgem Maria estão sempre intercedendo por cada um de nós. E que nesse momento a gente vamos fechar os nossos olhos. E quem souber canta, quem não souber fica um momento de oração. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Estaremos
Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Eu quero escutar só vocês. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Ainda com os olhos fechados, dizer: vem Espírito Santo, mover meu coração, mover a minha vida, mover a minha caminhada contigo e a Virgem Maria. Como está a nossa caminhada? Como está o nosso coração? Está movendo todos os dias pelo Espírito Santo? Como é que está? Senhor Jesus, vem mover a cada dia, a cada momento o nosso coração, as nossas orações, os nossos momentos, Senhor Jesus, que se fazem presentes diante de Ti, Senhor Jesus. Vem mover, Senhor Jesus, mais e mais, Senhor Jesus. E que nesse momento vamos chamar o nosso palestrante. Deixa eu ver. O nosso palestrante Evandro, que veio do santuário Nossa Senhora da Conceição, do Morro do Recife. Boa noite, Evandro. Vamos fazer um agradecimento, né, pela pessoa do Evandro, do servir dele, de estar aqui, vir lá de baixo, estar aqui. Obrigada, Senhor Jesus, por Evandro, Senhor Jesus, pelo servir dele, Senhor Jesus, essa noite, Senhor, pela tua presença que vai se fazer presente diante dele, Senhor. Não será Evandro, Senhor Jesus, e sim, Senhor Jesus, a tua vontade sobre ele, sobre a mente dele, sobre o espírito dele, sobre o coração dele, Senhor Jesus. Completo, sobre ele completo, Senhor Jesus. Vem com o teu Espírito Santo mover sobre ele, Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E ainda com esta canção, pode ir sentando, ainda de olhos fechados. Vamos cantando ao Espírito Santo, dizendo: move-te em mim, toca a minha mente, o meu coração, enche a minha vida com teu amor. Vamos cantando mais uma vez, do fundo do coração agora. Move-te em mim, move, Senhor Jesus. Move-te em mim, toca a minha mente, meu coração, toca a minha mente, o meu coração. Deseje isso, enche minha vida com o amor do Senhor por nós. Move-te em mim, move, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. Eu acho que meu nome não é tão difícil, mas eu acho que é porque ela não tem costume, né, com o meu nome. Olha, o meu nome é Evandro. Eu faço parte
da capela de São Domingos Sávio, que é um santo salesiano, foi aluno de Dom Bosco. E Domingos Sávio, ele era muito radical. Ele com 7 anos de idade, mas ele tinha uma decisão na vida dele, algo que muitas crianças e adolescentes e até muitos adultos não têm ainda hoje, que é a decisão tomada de dizer, eu quero ser santo. Domingos Sávio, com apenas entre 7 e 8 anos, chegou para Dom Bosco e disse assim, olha, o que é que eu faço para ganhar a santidade? Eu quero ser santo. E Dom Bosco chegou e disse assim, olha, não é fácil não. E sabe o que é que o Domingos Sávio fazia? Entre 8 e 10 anos assim, em vez de estar no recreio da escola, ele se socava na capela do Santíssimo e começava a rezar. Ele pegava a comida dele e dava aos pobres. São Domingos Sávio era aquele menino tão especial e tão diferente, que ele tinha dom de profecia, dom de visualização, e morreu entre 14 e 15 anos com este propósito de dizer, antes morrer do que pecar. É um grande exemplo para toda a juventude e para cada um de nós cristãos e cristãs do Senhor. Mas olha, essa capela ela faz parte do santuário do Morro da Conceição. Lá no topo, lá do Morro da Conceição, onde vai ter a festa dia 8 de dezembro. Já estão os tambores lá batendo para o início da festa Imaculada Conceição. E eu faço parte na igreja também do Ministério de Informação e Pregação da Arquidiocese de Olinda e Recife, na Renovação Carismática Católica. E hoje fui convidado para a Escola da Fé, que já conhecia, nunca tinha visto, mas já conhecia todos vocês aqui pelas fotos, né? E este grande momento, teve até 10 anos, não foi, da Escola da Fé, eu acompanhei. 5 foi? É o 6º, não sei o que foi que teve 10 anos que eu vi aí também, era de formação. Mas olha, eu fico muito feliz em ver este amor pela formação. A formação é a base de todo cristão. Todo cristão que bem soubesse buscava a todo momento da sua vida uma verdadeira formação. Cristão formado é cristão com ousadia. Cristão formado é cristão que não se deixa levar por qualquer doutrina ou por qualquer sopro. Cristão formado cria raiz solidificada em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, olha, aqui está um tema que eu preparei com muito carinho. A data de hoje, a Arquidiocese, o nome Escola da Fé. Mas hoje nós vamos trabalhar esse documento que eu comentava com a minha amiga lá de Recife, Graça Morim, que é a coordenadora do laicato da nossa Arquidiocese. E eu comentava com ela, eu dizia, olha que grande documento que a nossa igreja tem, mas que infelizmente, eu creio que 90% dos católicos ainda não conseguem compreender este documento, nem se importaram de ler. E até mesmo muitos sacerdotes ainda não trabalharam com o seu povo, mas depois que eu comecei a ler este documento, a meditar cada palavra dele, eu vi que grande riqueza o Espírito Santo, ele moveu naquela conferência, naquela reunião dos bispos com o Papa Emérito Bento XVI, para que a igreja desse um grande avançar, para que a igreja pudesse caminhar de braços abertos para acolher como uma mãe, assim como acolhe os seus filhos. Então, olha. Eita, apertei errado, não foi? Para frente. Pronto. Nós vemos o documento de Aparecida, que é este documento muito importante, que ele foi fruto de uma reunião entre 13 a 31 de maio de 2007. Faz 12 anos do documento Aparecida.
Documento de Aparecida. E muitos podem dizer assim, mas é tão antigo, 12 anos, mas é tão antigo e tão atual, irmãos. Vocês vão ver o porquê que Jesus Cristo, através do seu Espírito, falou para nós, igreja, esta necessidade. A igreja, ela grita por esta necessidade, que é muito antiga e também muito atual. Então, olha, aqui o formador, eu já me apresentei, não se assuste pelas fotos não, viu? Mas eu tenho mania de botar essas fotos. Então, olha, nós vemos a introdução, que a gente não vai ler, não vai mergulhar muito aqui, mas aqui é só uma introdução para dizer, olha, na força do Espírito Santo, que este documento foi formulado pela luz do Evangelho, de Cristo missionário, fazemos isso em comunhão com todas as igrejas locais, e quando a igreja se reúne, pode ser em Roma, em Aparecida, se reúne também comigo e com você, que antes de sermos de qualquer igreja, nós precisamos ser uma igreja. Bata agora no seu peito e diga assim, antes de eu pertencer a uma igreja, eu preciso ser igreja. E este documento vai te ensinar a ser uma igreja, viu, minha irmã, minha irmã? Este documento, ele fortalece a visão do que é ser uma igreja. E nós vemos o tema aqui, batizados e enviados. Mas batizados e enviados para onde, Evandro? Aí é quando nós vemos, olha, o Evangelho, ele chegou às nossas terras em meio a um dramático e desigual encontro de povos e cultura. Ele vai resgatar lá do início. O que é que tinha aqui nas terras brasileiras? Só indígenas. Aí chegou os espanhóis, os portugueses, trouxeram a sua catequese e começaram a catequizar os índios, mostrando a eles que Jesus Cristo era o Senhor. Aí fala de dramático porque era todo aquele que era contra a doutrina, ele era excomungado da fé. Mas a catequização da nossa igreja foi muito grande para mostrar que era preciso que os índios tomassem uma decisão. E olha que esse documento ele é tão profundo que ele vem resgatar as raízes, vem resgatar lá do princípio para que nós possamos compreender. Desde a primeira evangelização até os tempos recentes, a igreja tem experimentado luzes e sombras. O trabalho da igreja não tem sido fácil. Ele tem lidado com luz e com trevas. Desde o início até agora. Porque o próprio Jesus disse que não seria fácil, mas ele estaria conosco. Ele estaria e ele está com a sua igreja. E veja que ele escreveu as páginas de nossa história com grande sabedoria e santidade. Sofreu também tempos difíceis, tempos por perseguição, como pelas debilidades, compromissos, incoerências, entre outras palavras, pelo pecado de seus filhos, que confundiram a novidade do evangelho, a luminosidade da verdade e a prática da justiça e da caridade. No entanto, o mais decisivo na igreja é sempre a ação santa de seu Senhor. É Ele que é o centro. E este documento ele vem resgatar esta identidade. Jesus é que é o centro. É Ele quem é o protagonista. Mesmo que eu participe de todos os movimentos da igreja, mesmo que eu participe da pastoral da limpeza, mesmo que eu seja o bam da igreja, mas Jesus é sempre quem? O centro. Ele é sempre o Senhor. É Ele quem faz e quem realiza tudo em todos. E por último, vem dizer que nossa igreja goza, não obstante as debilidades e misérias humanas, de um alto índice de confiança e de credibilidade por parte do povo. A igreja é morada de povos, irmãos e casa dos pobres. A igreja é só para acolher quem é rico?
Pode ser qualquer igreja, pode ser lá no bairro da Tamarineira, de Casa Forte, de Boa Viagem. A igreja acolhe a todos, porque a igreja, afirma este documento, é uma mãe que não faz distinção com seus filhos. Depois a gente vê qual é o real objetivo desta quinta conferência que aconteceu lá em 2007. A grande tarefa de conservar e alimentar a fé do povo de Deus e recordar aos fiéis deste continente, que é o nosso continente, o nosso país e todos os outros países, em virtude de seu batismo, são chamados a serem discípulos e missionários de Jesus Cristo. Olha bem, irmãos, através do nosso batismo, nós somos chamados a ser discípulos, apóstolos e missionários de Jesus Cristo. Olha bem, discípulo é aquele que está iniciando a caminhada. É aquele que está sempre em um constante aprendizado. Ah, Evandro, e por que Jesus vem nos chamar a ser discípulos ainda se eu conheço muito? Porque o apóstolo precisa sempre descer. O apóstolo precisa sempre se modelar. O apóstolo ele precisa sempre buscar. É por isso que ele é chamado de discípulo, sempre aprendizado. Apóstolo, porque ele está pronto para a missão. E missionário, porque a missão de um verdadeiro cristão não só é dentro da igreja. A missão de um verdadeiro cristão é lá fora, resgatando e restaurando igrejas que ainda não sabe que são. Tem muita gente que pensa que igreja é só um templo, ou igreja só é aqueles que vivem dentro da igreja. Não, aqueles marginalizados, aqueles que estão perdidos, eles também são igreja. É isto que este documento vem a nos afirmar. Com desafios e exigências, abrem-se passagens para um novo período da história, caracterizado pela desordem generalizada que se propaga por novas turbulências sociais e políticas, pela difusão de uma cultura distante e hostil à tradição cristã e pela emergência de variadas ofertas religiosas que tratam de responder à sua maneira à sede que Deus nos nossos povos manifestam. Ou seja, irmãos, nós vivemos em uma comunidade, nós vivemos em um tempo em que não é fácil ser cristão por dois motivos. Primeiro, querem colocar uma nova visão do que é ser cristão e de quem é Jesus Cristo. Veja que até Jesus Cristo o povo quer mudar, viu? Como também nós vivemos em uma fase da nossa vida em que as pessoas querem tudo para ontem. Até Jesus Cristo o povo quer manobrar, quer que Jesus Cristo faça as coisas para ontem. Já é do nosso sistema, do nosso humano, de querer as coisas de imediato. Uma mãe, quando pede as coisas aos filhos, ela diz, ó, filho, depois você faz. Ela diz, vá fazer. Não é assim? O professor na escola, quando ele quer, ele diz, eu quero isso para tal hora. É uma cultura imediatista. E assim acontece. É por isso que a igreja ela vem sofrendo esses dois grandes desafios. O documento ajuda todos os católicos a serem discípulos, apóstolos e missionários de Jesus Cristo pelo fato de serem batizados. Agora vem a pergunta, é fácil? É fácil ser discípulo, apóstolo, missionário? Aí você diz assim, mas é complicado evangelizar. Mas o primeiro lugar que tem que ser evangelizado é onde? O primeiro lugar que tem que ser evangelizado é aonde? Somos nós. O primeiro lugar, a primeira pessoa, o primeiro ser a ser evangelizado somos nós. Se nós não formos evangelizados, a gente pode evangelizar?
depois a nossa família, os nossos conhecidos e por fim a gente pode sair para evangelizar quem for. Vou citar um exemplo a vocês. Os apóstolos, eles tiveram que ser trabalhados pelo Senhor por todo o tempo para depois eles saírem. Eles primeiro evangelizaram a si próprio. O Senhor mesmo ficava no meio deles, trabalhando com eles, o seu emocional, tudo que eles estavam vivendo ali naquele momento. Depois de restaurado é que eles foram enviados. O Senhor nos fala, olha o que o Senhor vem nos falar no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 17. Todo mundo está dando para ler? Vamos ler em alta voz. Eu vos envio... Cuidai-vos dos homens. Olha bem, o Senhor nos envia como cordeiro no meio de lobos. O Senhor nos envia para o perigo não porque Ele é mau, mas porque a alegria do Senhor é a nossa força e Ele está conosco. Tenho algo a dizer a vocês que pode ser até novidade. O Senhor não é aquele que diz vá. O Senhor, quando Ele nos envia a missão, Ele diz vamos. Ele nos toma pela mão e diz vamos. Ele não diz vai, Ele diz vamos. É por isso que há diferença de trabalhar com o Senhor. É por isso que há uma grande diferença. É gostoso estar na presença do Senhor, porque Ele se faz presente a todo momento. E olha o que é que Ele vem dizer nesse versículo 17. Cuidai-vos dos homens, mulheres, crianças. É esta a missão que o Senhor nos dá como discípulos, apóstolos e missionários. Cuidar da casa do bem comum, que é este mundo que Deus nos deu, que é um presente. Zelar até a vinda do Senhor ao nosso meio. Depois ele diz, temos 2 grandes desafios a ser enfrentados. Olha aí, desafio pela frente. E que desafio é esse? São numerosas as tribulações do justo, mas de todas o livra o Senhor. Olha o que diz o salvo. São numerosas as tribulações do justo, mas de todas livra o Senhor. Tome posse desta palavra, viu? Primeiro é o crescimento de uma cultura contrária ao pensamento, à prática cristã, como eu já iniciei. E depois o crescimento de várias ofertas religiosas. Quando se fala, irmãos, dessas várias ofertas religiosas, eu venho tratar não é só de igreja protestante, igreja metodista, não. Mas eu não sei se vocês percebem, mas se tem um grande número crescendo que é de ateus. Um enorme número de pessoas que não acreditam mais que existe um Deus na nossa vida. Ou de pessoas que acham assim, uma cultura individualista. Ah, eu adoro a Deus, mas Deus não precisa de mim, nem eu preciso dele, mas eu acredito nele. Tem pessoas assim ou não tem? Eu já vi muita gente dizer isso. E é um grande perigo para a nossa sociedade. E a nossa missão é nos espalharmos por este meio para dizer que nós temos que ter, e o povo também tem que ter, dependência total de Jesus Cristo. Sermos dependentes de Deus e independente das coisas do mundo. Tem muitos deuses se formando na nossa sociedade, tomando o lugar do nosso Deus. E olha o que eu vou dizer. Se a gente gosta, se a gente ama, a gente cuida. Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente não defende? É isso que nós temos que mostrar neste mundo. Que nós amamos a Deus e o defendemos e queremos que também todos tenham um encontro pessoal com o Deus que nós conhecemos. Aí nós vemos, olha, como foram realizadas as conclusões bases para trabalhar esses 2 pontos?
foram observadas e sentidas pela igreja ao longo dos anos. Olha que a igreja ela observou, mas esta observância que a igreja fez não só é ficar de fora vendo o povo sofrendo, não. Muitos da igreja foram para a rua, foram sentir a necessidade. Eu não sei se aqui na Capela de Santo Antônio já tiveram alguma experiência de missão porta a porta. Já tiveram? Já. E quando vocês saem nessa missão porta a porta, vocês muitas vezes ficam horrorizados como é que está a comunidade, não é verdade? Vê muito sofrimento. Perto. Bem pertinho. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos tanta campanha para ajudar o Hospital do Câncer, para ajudar o IMIP, para ajudar a ACD. Não tem campanha assim? É válido ou não é? É válido. Mas nos esquecemos de quem está do nosso lado. Nos esquecemos de quem está sentado. Aqui a missa é dia de sábado, não é? De quem está sentado todo sábado, que às vezes está precisando de um alimento e a gente junta a feira para poder levar lá para fora. Eu sou coordenador de um grupo de oração da Misericórdia, né? E lá uma vez tinha uma senhora que era bem dedicada lá na comunidade, bem dedicada. E na festa do padroeiro, aí minha mãe chegou em casa furiosa. Aí disse assim: você devia ter vergonha na sua cara, seu Evandro. E eu disse, lá vem bronca, né? Aí ela disse, senta aqui que a gente vai conversar. Eu digo, meu Deus, já vem, o que foi? Aí ela disse, como é que você, coordenador de grupo de oração, vocês fazendo uma campanha para levar para um abrigo de idosos lá no Cafundó do Judas, e aquela senhora que é intercessora do seu grupo de oração está morrendo de fome, que ela disse a mim que não tinha nada dentro de casa. Que confiança é essa que vocês podem passar a esta mulher? E ali eu passei a noite todinha meditando, viu? Pensa que eu dormi? Passei a noite todinha. Quando foi de manhã cedo, fui lá na casa dela, aí pedi para entrar, e conversa vai, conversa vem, e ela me chamou e disse, vamos tomar um cafezinho. E aí, sem maldade nenhuma, quando ela foi pegar as xícaras, eu peguei, fui lá na geladeira dela, aí abri assim, discretamente, abri o armário, não tinha nada, meus irmãos, não tinha nada. Mas ela se importou e me ofereceu um café. Ela fazendo a parte dela, né, de acolher. E aí eu cheguei para ela e disse, a senhora não tem nada em casa, né? Ela disse, é porque eu fico com vergonha, sabe o que eu vi? Isso eram umas 10 horas, o sol de matar um, eu subi o Morro da Conceição. Cheguei lá em cima e disse, padre, eu preciso de uma feira para uma senhora lá da capela, que é do grupo de oração. Eu, como coordenador de uma pastoral, de um movimento, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho. O pastor é aquele que zela pelas suas ovelhas. A igreja precisa zelar pelos seus. E quando eu chego lá em cima, eu disse, não, mas precisa de um cadastro, mas precisa de algo disso, de algo daquilo. Eu disse, mas a barriga não espera não, me dê uma feira. E ali, meus irmãos, aquela feira foi tão abençoada, que aquela mulher conseguiu emprego, a família depois conseguiu se reestruturar, e aquela mulher nunca mais saiu da igreja. E aquela mulher sempre lembra como um sinal de uma grande graça que ela alcançou. E veja que aquela mulher é uma mulher que se desenvolve a cada dia na comunidade, e ela também está evangelizando. Mas poderia ou não poderia ter perdido uma criatura daquela? Se nós vivêssemos em uma situação cristã de olhos fechados. Cristão que é cristão tem que ter o olho aberto para a necessidade do irmão, para a necessidade do próximo. E aí o Senhor nos fala, Jesus sentou-se defronte do cofre de esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vamos ler? Chegando. Porque todos deitaram.
Olha bem, Jesus era atento ou não é? Todos nós, como cristãos, precisamos estar atentos. É isto que o documento de Aparecida vem dizer. Atenção! Atenção, porque existe uma igreja lá fora gritando. Atenção, porque existe muitos perto de nós gritando por socorro. Igreja que a igreja precisa estar atenta à necessidade do irmão. Mas também, olha, igreja que a igreja, ela precisa elogiar. Sabe o que é que eu fico observando muitas vezes? É muito mais fácil a gente criticar do que elogiar. Eu prestei bastante atenção aqui nessa comunidade, que eu acho que ele deve ser pau para toda obra, que é esse irmão aqui, que está aqui na câmera, né? Vocês já elogiaram ele? Já agradeceram a ele por ele ter botado essa cortina, por ele estar filmando. Não que ele é melhor do que ninguém, nem melhor do que Jesus Cristo, mas ele se esforça tanto, né? É uma forma de agradecer. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente critica, a gente esmorece o irmão. Quando a gente elogia, a gente diz obrigado, irmão, porque Deus está agindo através de você. Vamos dar uma salva de palmas para ele? Vamos dizer bem alto para ele, obrigado, irmão. E olha as perguntas que é para você, não é para mim não, é para você mesmo. O que nossa sociedade oferece às crianças, adolescentes e jovens hoje? Vou apontar, viu? O que nossa sociedade oferece às nossas crianças, jovens e adolescentes? Drogas. Só drogas? O que veio na cabeça agora foi. Pronto, ele disse drogas. O que a igreja tem ofertado à sociedade? O que é que a igreja tem ofertado à sociedade, minha irmã? Você, como igreja, o que é que você tem ofertado à sociedade? A gente oferta bondade, amor, carinho. Bondade, amor e carinho. O que as pessoas que conhecemos e convivemos oferecem ao Senhor? Você ali, meu irmão, o que é que as pessoas que nós convivemos oferecem ao Senhor? Pronto. Por que será que elas oferecem pouco? O nosso trabalho está sendo árduo? O nosso trabalho está sendo 100% para o Senhor? Irmãos, como o nosso irmãozinho ali falou, esses que trabalham com drogas estão sendo mais astutos como a serpente e nós ficamos sempre lesos como uma pomba. O nosso trabalho precisa ser um trabalho eficaz. Precisa ser um trabalho imediato para ontem. Aí sim a obra de Deus, ela caminha, ela avança. É sair por este mundo derramando amor, derramando a certeza de que Deus é o Senhor, é levando todos a uma verdadeira experiência. É isso que este documento nos convida. Depois a gente vê o seguinte, olha que censo que foi feito aqui no Brasil. 50% de católicos, 22% de evangélicos pentecostais, depois 7% de evangélicos não pentecostais e assim vai. Ateus 1%, bandista 1%. Esse dado é de 2016, mas deve ter alterado. Mas olha algo que deixa muito preocupante, é o seguinte, é que desses 50% de católicos são daqueles católicos de BGE, são daqueles que não têm experiência, são daqueles que dizem assim, eu vou todo ano para a festa do morro, então eu sou católico. E é um grande perigo, irmãos, que nós trabalhamos muito, não é eles se tornarem só aqui, não. O grande perigo é eles virem para cá. O grande perigo é eles adorarem a outros senhores no lugar de Deus. O grande perigo é eles esquecerem que a Igreja Católica é a igreja deixada por Cristo e é uma igreja mãe. O grande perigo é esse.
lendo o diário de Santa Faustina, que todo dia eu medito uma passagem. Santa Faustina, ela teve a graça de ir por um instante ao céu e também ao inferno. E ela, infelizmente, mas ela viu em muitas de suas visões, pouca gente no céu e muita gente lá no inferno queimando. Sabe por quê, irmãos? Por culpa de uma igreja que vivia parada. Mas eu creio que, graças a um encontro como este de escola da fé, nós vamos renovar esta situação ou não vamos? Vamos mudar, vamos lutar, vamos mostrar que realmente a igreja é viva. Sabe o que é que deixa muito doente? É ontem, domingo, né? Eu penso que hoje é segunda. Domingo tem uma caminhada tão belíssima daquela dizendo sim à vida. E eu vejo muitos católicos dizerem que não vão porque estão perdendo tempo. Ou se não, muitos dizerem, eu achei tão pouca gente e bota em rede social criticando a própria igreja. Isso é uma punhalada na igreja que é mãe, desfavorecendo, humilhando, sacolejando uma igreja que se dedica a tanto. Então, olha, filhos precisam ser agradecidos a Deus por deixar este sinal de graça no céu, mas é preciso que todos tenham a certeza de que a nossa igreja é um sinal vivo de Deus neste mundo. Vou sempre bater na tecla com isso, que é isto que o documento vem alertar. A igreja é sinal, presença viva de Deus neste mundo. E aí nós vemos, olha esta frase, é uma frase minha, viu? É um dever nosso como igreja saber e colocar em prática o melhor. É sentir o cheiro da sociedade e criar um incômodo dentro de si. Cristão que é cristão tem que estar inconformado com este mundo. E cristão que é cristão precisa sentir o cheiro de suas ovelhas. Quem é agente de pastoral, movimento, grupo que esteja aqui, levante a mão. Tem um irmão, você é de quê? De Coroinha, quem mais? Pastoral social, quem mais? Apostolado, Legião de Maria, tem alguém aqui? Pronto. Também, ali a irmã. É preciso, irmão, sentir o cheiro das ovelhas. O pastor é aquele que conhece, que olha nos olhos. O pastor é aquele que antes da ovelha dá um ar, ele já sabe o beabá completo. Mas saber não por fofoca, né? Mas saber porque precisamos ter intimidade com os nossos. É muito fácil ficarmos durante uma vez na semana, se encontrar como grupo, mas precisamos compreender que aqueles que vêm ao nosso grupo Movimento Pastoral é uma família. Nós somos uma família. Nós não somos grupo A, grupo B, grupo C. Somos uma família. Se um sofre, todos sofrem. E todos se unem para ajudar aquele membro. É isso que o documento vem nos pedir. Depois, olha, esses pontos aqui que são muito importantes. Fazer o bem sem interesse próprio. Olha bem, quando a gente vê uma pessoa querendo agir dentro da igreja, o que é que acontece? A gente começa logo a pensar, eita, fulaninho vai tomar o status completo. Então começa a apedrejar, começa a falar mal, não é verdade? Às vezes vem uma pessoa de fora que tem um trabalho social, às vezes tem uma pessoa de fora que tem um auxílio maior lá fora e quer ajudar dentro da igreja e nós colocamos areia. E este documento de Aparecida, ele vem ser muito claro que temos que acolher. É preciso acolher a todos, claro. Que não podemos acolher uma pessoa para querer distorcer o que a igreja está dizendo, mas acolher em sinal de unidade. E essa acolhida precisa ser dentro e fora. Porque o que é que acontece? Eu não sei se acontece aqui na Capela Santo Antônio, mas lá na minha capela acontece, viu? De ter pessoas que falam com você, que conversam e tudo mais dentro da igreja, mas quando é fora, passa por você, não dá nem um bom dia.
né? Isso é ser igreja, irmão. Tem que ser igreja dentro e fora. E o primeiro lugar também que precisamos ser igreja é dentro de casa. Tem uma música que é muito famosa que eu ouvia lá em casa, meu pai botava. Não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. É preciso tentar acertar sempre. É preciso acolher aqui dentro e lá fora. É olhar as pessoas sem mancha, sem ruga e sem discriminação. É preciso entender que o irmão e a irmã que ainda não conhece Cristo é um Cristo que está perambulando por este mundo. Depois a gente vê que é um olhar crítico e de misericórdia para com o irmão, esperança, procurar soluções para resolver os desafios sociais. A igreja, quando ela vai para a rua, que ela vê uma necessidade, ela não só pode ver e ficar de braços cruzados, não. Ela tem que procurar encontrar meios para solucionar aquele problema. Essa semana lá na capela, surgiu uma história, uma mulher que ela estava ligando o fogão e as 4 bocas ligavam de uma vez só e aquele gás saía e tudo mais. E jogaram no grupo da capela. E o que foi que a gente fez? A gente foi bater de casa em casa perguntando quem é que tinha fogão para arrumar para a mulher. Ah, Evandro, mas o que é que tem a ver isso com a evangelização? E se aquela pobre morre? Né? Evangelizar não é preciso fazer grandes eventos. Evangelizar é nas pequenas coisas. Arrumar sempre solução. Cristão tem que estar incomodado. Eita, voltei, foi tudo. Cristão tem que estar incomodado. Ajeita aí, irmão. Cristão tem que estar incomodado, inconformado a todo momento de realizar soluções. Pronto. E por último, levar as pessoas a conhecerem a Deus verdadeiramente, levar as pessoas a ter uma verdadeira experiência com Deus. Ou seja, chega de faz de conta. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes a gente chega no encontro, aí diz assim, não precisa rezar muito hoje não. Tá bom. O povo já sabe o que é rezar, não precisa não. Aí eu achei tão bonito que tiveram esse zelo aqui, olha. Botaram essa imagem, essa vela, essa flor. Precisa botar flor não, para que flor? Não é festa, não é nada. O que é que a palavra de Deus diz? O zelo por tua casa me consome. E aí muitas vezes por falta desse zelo a gente impede que o irmão tenha um encontro pessoal com Cristo. Irmãos, se você foi chamado ao trabalho do Senhor, dedique-se a esse trabalho. Nada de negligência, porque o Deus do céu não é negligente com a sua obra para contigo. Tem que ser tudo perfeito para o Senhor. Minha mãe tem tanta raiva dessa palavra, porque eu digo assim, tem que ser perfeito. Tem que estar tudo alinhado. Tem que estar tudo organizado. Porque Deus, quando nos criou com perfeição. Então, para que fazer coisa troncha para o Senhor? Tem que fazer tudo do bom e do melhor. Tem que forrar bem forrado. Tem que limpar bem limpo. Tem que rezar bem rezado mesmo. A oração bem rezada ultrapassa o telhado, ultrapassa as nuvens, chega ao coração de Deus e ainda converte o irmão. Depois a gente vê, olha, se Deus viesse à nossa porta, como ele seria recebido? Aquele que bate à nossa porta em busca de conforto para a sua dor, para o seu sofrimento, é um outro Cristo que nos procura. É forte ou não é? Quem disse isso foi Santa Dulce dos Pobres. Santa brasileira. Se Deus viesse à nossa porta como cristão hoje, se Deus chegasse aqui na Capela de Santo Antônio, como é que ele ia encontrar essa igreja? Como é que ele ia encontrar as pastorais e os movimentos aqui? Como é que ele ia encontrar aqueles que estão por estas ruas perambulando por não conhecerem o Deus que santificou a irmã Dulce? Depois a gente vê que um cristão batizado precisa estar de bem com quem? Com ele mesmo. Depois de bem com
bem com os que estão à sua volta e bem com, para depois sair e evangelizar. Eu não sou santo, mas eu tenho muita frase, tá vendo? Olha bem, se eu não estou bem comigo mesmo, com a minha família, com a sociedade ao meu redor, com a igreja, eu posso sair e evangelizar ninguém? Eu posso até sair, mas não vai ter resultado. Porque eu vou levar o que para o irmão? Mau humor, discórdia, né? Oi? O erro. Eu vou levar crítica. E olha o que eu tenho a dizer a vocês. Uma vez a gente lá na capela foi fazer uma evangelização. E tem uma santa lá, sabe? Uma mulher que é uma santa de Deus. E ela tem um mau humor desgramado. E ela chegou na casa da mulher. Olha, ela recriminou tanto a mulher. Ela reclamou tanto da vida da mulher. Que aquela mulher nunca mais foi na igreja. E quando a criatura foi na igreja, só porque ela foi com um shortinho bem curtinho, né? Ela estava no começo do seu trabalho de evangelização, a gente evangelizando ela. A mulher recriminou tanto ela. Sabe o que aconteceu? Que a mulher deu um pé pica-mula. Nunca mais voltou. Sabe por quê, irmãos? Quando nós não estamos bem com nós mesmos, evangelizar é difícil. É por isso que Jesus demorou muito tempo com os discípulos, formando, trabalhando, mas também quando Jesus foi ao céu, que viu que seu trabalho já estava pronto, que a igreja estava ali formada, caminhando, iniciando todo o seu proceder, eles convertiam a muitos. Não era pouco não, viu? Era mais de 5.000. E hoje nós temos tanta tecnologia, hoje nós temos tantos adeptos para a gente trabalhar, para a gente sair, tanta coisa boa, e nós não sabemos utilizar. Nós ficamos perdidos de como nos portar com as situações do dia a dia. Então, olha, antes de evangelizar lá fora, é preciso primeiro se evangelizar. É preciso primeiro se trabalhar. Conscientizar a todos, irmãos, que seguir a Jesus é abraçar a cruz. Tem muita gente pregando um Cristo falso, viu? Dizendo, você vai ter isso, você vai ter prosperidade, venha para cá que seus problemas vão acabar. Isso é tudo doutrina do inimigo. Deus não é nada, Deus não quer dar nada fácil, não. Cristão precisa ralar para conseguir a sua vitória. Não é maior o Senhor do que o servo? Não é verdade? O Senhor não é maior do que o servo? E por que muitas vezes nós não queremos passar pelo sofrimento? Nós queremos só ressuscitar e não ter cruz. Não é verdade? Pois é. Carregar a nossa cruz nos torna fortes. E é preciso tirar isso da cabeça do povo, viu? Porque muitos pregadores, eu fico indignado com isso, quando eu vejo muitos pregadores só pregando flores para o irmão. Mas se você prestar bem atenção que a flor ela tem espinho. E se não tiver cuidado com aquele caulezinho do espinho, a pessoa se fura, se corta, se lamenta ali. Tem flor, tem beleza, tem, mas tem espinho. Cristão tem que sofrer o espinho na carne. Se todos os santos sofreram, e por que eu e você também não podemos sofrer? É verdade? Mas é um sofrimento diferente, irmãos. É um sofrimento em que o próprio Cristo está conosco. Aí olha mais uma das minhas frases. Os desafios nos fortalecem. Assim como um soldado forte que ganha a guerra, mesmo que tenha uma de suas partes do corpo mutiladas. Ele olha e percebe que perdeu um membro, mas que não desistiu e ganhou a guerra. Olha bem, o soldado muitas vezes ele é mutilado na guerra, né? Mas dá um prazer danado quando ele chega ao fim da guerra, a sua parte ganhou aquela guerra. E ele olha, valeu a pena perder um braço, perder uma perna. Não que nós vamos perder, mas diante da nossa missão dentro da igreja, a gente vai se ferir, claro. Nós vivemos em comunidade, são pessoas diferentes, cabeças diferentes. Vamos ouvir murmúrios, vamos ouvir discórdias, mas se Deus é o centro, nós não vamos dar lugar para essas picuinhas.
é quando estou fraco que na verdade estou o quê? Forte, né? Também, irmãos, precisamos lembrar a todos que Deus cuida de nós, sem distinção, e não deixa faltar nada. E mesmo que venha a faltar, Deus supre todas as necessidades. Aí vem o exemplo do profeta Eliseu e o azeite da viúva. A viúva só tinha aquele pouquinho de azeite, aquele pouquinho de trigo, para poder vender, para poder consumir ali com os filhos, porque senão os filhos iam ser vendidos como escravos a um senhor rico. E Eliseu disse, olha, o Deus que eu sirvo não é um Deus mentiroso, mas é um Deus que tudo pode fazer por nós. Eliseu prometeu bonança a ela? Não. Ele só disse que Deus é um Deus que ele serve, é um Deus que tudo fará por nós. E aquela mulher acreditou tanto através de uma palavra dessa, que aquela mulher começou a encher as talhas de azeite, teve até que pedir emprestado às vizinhas. Sabe por quê, irmãos? Porque para evangelizar não é preciso muita palavra, não. Para sair cristão batizado, enviado, é preciso pedir a Deus discernimento, sabedoria, palavra na hora certa, palavra direcionada para aquele irmão. Olha, Senhor, nós queremos sair e trazer pessoas para ter experiência contigo, e Deus vai com você. Muitas vezes a gente pensa que tem que fazer uma baita de uma pregação numa casa, né? É preciso não, irmão. É preciso ter o coração aberto para evangelizar. Depois a gente vê que milagres acontecem ou não acontecem? Acontece. E o importante de uma comunidade, já que somos batizados e enviados à missão, é que hajam testemunhos. É que hajam transformações de vida. Porque nós somos a igreja do milagre, sim. Nós somos a igreja do milagre. Nós somos a igreja que Deus habita. Nós não caminhamos para Jesus, nós caminhamos com Jesus. Nós não marchamos para Jesus, nós marchamos com Jesus. Você acredita que Deus está no sacrário? Sim ou não? Então, se você acredita, milagres podem acontecer. Mas esses milagres não só é a pessoa saltar de uma muleta, não. É milagre de conversão. Está vendo aqui eu aqui hoje nessa noite? Mas eu sou um milagre de Deus desde o ventre da minha mãe. Que eu não ia nem nascer. Aí ela pediu, ela e meu pai, a Nossa Senhora da Conceição lá no morro. E aí eu nasci saudável e tudo mais. Mas meus pais viviam dentro de espiritismo. E aí passando a história e tudo mais. Fui batizado. Primeira Eucaristia. Me afastei da igreja. Quando eu fui procurar Jesus, eu procurei o Senhor na Igreja Assembleia de Deus, onde passei 3 anos e 2 anos dentro da Igreja Batista. E no dia 8 de dezembro, há 14 anos atrás, completa agora dia 8 de dezembro, 14 anos atrás, em que eu tive uma visualização de Nossa Senhora na Assembleia de Deus, quando ela passava atrás do púlpito do pastor, chegava junto de mim e dizia, vamos para a casa do meu filho. E ali naquele momento eu me levantei daquele culto, subi o Morro da Conceição quase meia-noite, cheguei lá aos pés dela e me rendi aos pés de Nossa Senhora, sem saber que eu havia sido consagrado assim que nasci. E quando eu cheguei, dentro da igreja católica novamente, onde fui acolhido, onde fui evangelizado, que procurei um grupo de oração para participar, Deus disse que me daria um grande milagre, que era converter os meus pais daquela vida de ilusão. E realmente Deus realizou um grande milagre, pois meus pais hoje em dia servem ao Senhor Jesus e abandonaram todas as suas práticas mundanas e todas as suas práticas de espiritismo que não serve de nada. Então, irmãos, somos a igreja do milagre, viu? Igreja do milagre, vivo em Jesus. Então, olha, já que somos a igreja do milagre, precisamos mostrar a todos que a nossa igreja é completa, que não nos falta nada e que nós vemos os frutos. Sabe quais são os frutos bons que a gente vê na igreja? Olhe para o seu irmão do lado e diga assim, você é um fruto bom.
Você é um fruto maduro. Um fruto que Deus quer te usar para alimentar a muitos. Então, olha, aqui tem alguns pontos que a gente já trabalhou, que é oferecer o melhor, caprichar, investir. Ter um diferencial como cristão, mas sem perder o foco que é Jesus Cristo. É Ele o centro de tudo. Oferecer sempre uma boa pastagem. Grupos, movimentos e pastorais. Se você não oferece uma boa pastagem às suas ovelhas, coordenador, pastor de movimento, de grupo que for, eles vão procurar pastagem em outro lugar, viu? Igreja, batizados e enviados, precisa ter uma boa pastagem para suas ovelhas, porque senão eles vão procurar outros pastos. E olha que tem muitos pastos para tentar iludir aí. Tem ou não tem? Muitos. Depois a gente vê, olha, olhar sempre para os lados. Isso aqui é importante. Sabe o que é que acontece? Eu acho que aqui como capela não. Mas a gente vê em grandes santuários, catedrais, o que é que acontece? As pessoas entram assim, com o nariz empinado. Se tiver um negócio, sai batendo em tudo, derrubando todo mundo, não é verdade? Cristão, enviado, batizado, discípulo missionário, tem que olhar para um lado, olhar para o outro, ver o irmão, olhar nos olhos assim como Jesus fazia. É chegar no lugar e abraçar a todos mesmo. É chegar no lugar e mostrar um lugar familiarizado, um lugar onde família se reúne para louvar e bendizer a Deus. É como eu falei, olhar a necessidade do irmão. Pastorear é isso. Ser cristão é isso. Olhar para o lado. Muitas vezes a gente diz, eu vou só olhar para Cristo, mas Cristo está do teu lado. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. A gente não canta isso na quaresma, não é verdade? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestistes. Estava doente, estava preso, foste me visitar. Ali também a igreja, no início do ano, eu tive muito doente mesmo. E eu senti falta das pessoas da igreja irem me visitar. Pode falar, irmã. Isso. Isso. É isso realmente o que acontece. Quando eu estava doente, eu fiquei triste porque ninguém foi me visitar, mas algo aconteceu de extraordinário. Uma pessoa que eu havia ajudado há muitos anos, ela e a filha dela, aí chegou e disse assim a mim, Evandro, um dia que você precisar de mim, eu vou querer te ajudar, te retribuir esta graça que tu fizeste. E quando eu estava doente, sem poder falar, que eu tive um problema sério respiratório, nódulos na minha garganta e tudo mais, e essa pessoa ficou sabendo. Essa pessoa não pôde me visitar, por onde eu moro, tem uma rampa, né, tem ladeira, tem tudo, e ela não poderia subir. Mas ela fez algo que eu agradeço a ela e digo, quem salvou minha vida primeiramente foi Deus, mas depois foi ela. Ela pagou um tratamento completo para mim no otorrinolaringologista. Isso é ser igreja, irmãos. Talvez tenha pessoas que não precisem só dizer, olha irmão, vim aqui na sua casa rezar uma Ave Maria com você. Talvez não é isso que a pessoa esteja precisando. Talvez a pessoa esteja precisando que você a ouça. Olha, eu vim ouvir, qual é a tua necessidade? Ser igreja também é isso. Talvez a pessoa esteja precisando de você um tratamento, até uma chapa, vou falar chapa, mas aparelho ortodológico, né? Odontológico, pronto. Mas talvez a pessoa esteja precisando, vou falar assim, de uma chapa mesmo, viu?
Tá vendo? A pessoa está precisando de uma chapa. Aí você diz assim, mas fulana não dá um sorriso. Mas como é que ela vai rir que ela não tem chapa? E a igreja se reúne, dá uma chapa para aquela irmã, ela vai sair sorrindo, que, né? Então, olha, irmãos, evangelizar é muito além do que ficar Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, glória ao Pai. Mas é estender a mão para aquele irmão. Isso é que é o verdadeiro evangelho. Depois, olha, cristão deve estar sempre conformado. Nada que fizemos hoje está completo. A minha formação hoje foi boa? Foi não. Para mim tem que estar incompleta. Eu tenho que dar o melhor da próxima vez. A tua oração hoje foi boa? Foi não. É sempre estar incompleto. Sempre viver inconformado e querendo melhorar. Outra coisa. Cristão batizado, enviado para a missão, tem que estar sempre buscando formação. Sabe por quê, irmãos? A formação nos leva a abrir a mente para as coisas de Deus. A formação liberta, a formação cura, a salvação mostra quem Jesus Cristo é e nos dá a certeza de que estamos no caminho certo e impede que possamos ir buscar pastagens em outros lugares. É por isso que, olha, antes de evangelizar é preciso se formar. Tem uma frase que eu ouvi de uma pessoa, uma antiga formadora da renovação carismática, que ela dizia assim: um cristão que não tem a decência de sentar para se formar, não tem o direito de se levantar para evangelizar. É forte ou não é? Sabe por quê, irmãos? Receber formação, cristão que recebe formação é cristão humilde. Sabe por que vocês estão aqui hoje? Sabe por que eu estou aqui também? Porque nós somos humildes. Porque a gente tem um dom da humildade de se formar para melhorar a obra de Deus. E eu louvo a Deus porque, através desta formação hoje, eu conheci esse documento tão rico para a nossa igreja. E eu falei até com Graça, que é a coordenadora do Laicato. Vamos colocar, pedir aos padres lá do Vicariato Bibiribe, que eu faço parte, para a gente sair divulgando este documento tão importante que a Escola da Fé teve essa preocupação de trazer para o seu povo, porque o povo precisa desse documento no seu dia a dia. E ter sempre na vida a Sagrada Escritura na boca. Sempre falar de Jesus Cristo. É ele o centro, é ele o protagonista. Olha bem, os discípulos de Emaús, eles estavam caminhando e pelo caminho eles estavam falando de quem? Do ressuscitado. Então, cristão que é cristão tem que estar a todo momento, não é preciso andar com a Bíblia na mão só não, irmãos. E se puder, ande com a Bíblia na mão, viu? Que negócio de protestar não é coisa da Igreja Católica que foi se perdendo ao longo do tempo. Mas cristão que é cristão precisa profetizar na vida dos irmãos, sim. Sabe o que é profecia? Não é dizer, olha, Deus vai te dar um carro agora, não. Profetizar é dizer, Jesus te ama. Profetizar é dizer, você é vencedor. Profetizar é dizer, você está passando por essa, mas o meu Deus, o Deus que eu sirvo, vai te livrar. Isso é que é profetizar. O irmão toma posse e a igreja avança. Sabe por quê, irmãos? Porque ser cristão é preciso ser cristão ovelha. Ser cristão é preciso ser cristão ovelha e não ser cristão cabrito. Sabe qual é a diferença de uma ovelha para um cabrito? Alguém sabe? A ovelha tem lã, né? O cabrito não tem. A ovelha é forte, é robusta. O cabrito não. A ovelha, ela tem uma dificuldade de enxergar. Ela tem uma visão muito fraca. Então, como é que ela conhece o pastor? Pelo cheiro e pela audição. Ela tem uma audição muito apurada. Sabe por que precisamos ser cristão ovelha? Para fornecer lã do amor de Deus para este mundo
e para escutar, ter uma visão, uma audição apurada no Senhor. Cristão que é cristão tem que ouvir o Mestre. Não é andar pelas suas pernas, mas é seguir os caminhos do Senhor. Aonde mandar, eu irei. Olhe para o seu irmão e diga assim: seja ovelha, não seja cabrito, viu? Olha o que disse esse grande homem que é dia dele hoje. João Paulo II, o grande apóstolo da Divina Misericórdia. Aí ele diz: queridos jovens, ide com confiança ao encontro de Jesus. E quando ele diz ao encontro de Jesus, não é só no sacrário não, viu? É pelas ruas também. Jesus está na prostituta. Jesus está num drogado. Jesus está num bêbado. Jesus está num viciado. Jesus está em todos. Vou dizer uma coisa que pode até escandalizar aqui. O irmão está filmando, mas eu vou dizer. Tem muitas pessoas que para nós são erradas, que tem mais Jesus do que muita gente que está dentro da igreja. Tem ou não tem? Muita. Por isso que ele diz: vai ao encontro de Jesus. E como os novos santos, não tenhas medo de falar dele. Olha o que ele diz para mim e para você, esse grande santo da nossa igreja. Não tenham medo de falar dele. Porque Cristo é a resposta verdadeira para todas as perguntas. Vê que coisa linda, irmãos. Cristo é a resposta verdadeira para todas as perguntas sobre o homem e sobre o seu destino. Quer saber de alguma coisa da sua vida? É perguntar a Cristo. E é isso que as pessoas têm que saber. Enquanto muitos estão procurando Deus em signos, procurando saber do futuro em horóscopos, procurando saber do futuro consultando espíritos, precisamos levar as pessoas em conhecimento de que elas precisam consultar ao Deus verdadeiro. É preciso apresentar Jesus, e se eles já conheciam e ainda não tiveram experiência, é reapresentar, remostrar Jesus Cristo a essas pessoas. O evangelho do dia também pode ser entendido à luz de abrir as portas a Cristo. Jesus diz que quer colocar fogo na terra. O Papa fez 102 viagens, nas quais percorreu 130 países. Idealizou a Jornada Mundial da Juventude, que ainda temos, foi graças a ele. E o Encontro Mundial das Famílias. Foi agrupando famílias, jovens, colocou fogo na terra pela evangelização e pela oração. Olha bem. Ô Evandro, mas não foi Jesus que disse que veio pôr fogo na terra? Jesus, irmãos, ele tem uma necessidade muito grande de se materializar em mim e em você. Todas as vezes que nós fazemos algo de bom ao nosso irmão, é o próprio Cristo que está agindo através de você. Eu creio que alguém aqui já teve essa experiência. Às vezes tem algum cego na rua, ou alguma idosa, aí quer atravessar a rua e você ajudou. Quando você atravessa, você não volta todo assim feliz, né? Você não volta todo orgulhoso, mas não é orgulhoso de soberba, mas é um orgulho de fazer o bem, não é verdade? Aquela sensação de coisa boa, sabe por quê? Porque não foi você, foi Cristo. Deus se usou de você, usufruiu de você para fazer o bem. E é isso que Deus quer. Cristão que faça o bem, cristão que fale dele, cristão que faça a obra de Deus por completo, sem negligência. No amor e na fé, encontramos as forças necessárias para a nossa missão neste mundo. Quem foi que disse isso? Santa Dulce dos pobres. No amor e na fé, encontramos as forças necessárias para a nossa missão neste mundo. Olha bem, irmãos. Tudo que nós formos fazer neste mundo tem que ser com amor.
Se não for com amor, não vale. Vai lavar os pratos, tem que ser com amor. Vai falar de Jesus, tem que ser com amor, porque Ele é o amor. Vai limpar a igreja, tem que ser com amor. Vai ajudar um irmão, tem que ser com amor. Ah, eu vou ajudar porque a pastoral tal tem que fazer isso. Não! Você vai ajudar porque você é batizado. E batizado é inconformado com este mundo. Batizado é aquele que não se conforma jamais, mas que tem uma necessidade de fazer a diferença e de mostrar ao mestre quem ele realmente é. Olha que imagem linda. E assim diz o Senhor: eis que venho em breve. Vamos repetir? Felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia deste livro. Está em Apocalipse 22, 7. Tem uma música que diz: proclama que Jesus voltando está, que seu reino findará, né? Que o cordeiro é o leão. Sabe por que o cordeiro é o leão? Porque Jesus ruge neste mundo para ganhar a guerra que estamos travando, irmãos. Os dias são maus. Os dias são maus que estão querendo mudar o Cristo que nós servimos. Estão querendo um Cristo glorioso, sem cruz. Estão querendo mostrar um Cristo que só é milagroso, milagreiro. Mas, na verdade, que o Cristo em que se revela para nós é um Cristo Deus conosco, é um Cristo presente em todas as situações. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Irmãos, para encerrar esta formação, é a certeza de que, batizados, nós somos enviados para fazer a diferença neste mundo. Mas a diferença precisa ser aonde primeiro? Dentro de mim, depois na nossa família, ao nosso redor, os nossos conhecidos e parentes, e por último, lá fora. É assim que nós vamos conquistar muitos para o Senhor. Deus abençoe a todos pela intercessão de São João Paulo II. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar? Fica de pé, irmãos. Dê as mãos aí, todo mundo de mãos dadas. Em sinal de igreja que somos. Uma igreja missionária em saída. E nós vamos cantar esta canção que se chama Alma Missionária. É assim que temos que ter. Nas nossas veias, no nosso corpo, corre o sangue de Cristo. O sangue do Senhor. E é preciso, irmãos, que assim como Cristo teve a necessidade de andar por este mundo, assim como a irmã Dulce fez tanta diferença com aqueles pobres da Bahia, assim como São João Paulo II peregrinou por tantos países para levar a boa nova do Evangelho, assim é preciso que eu e você nos esvaziamos de nós mesmos para enchermos de Cristo, para levarmos Jesus para este mundo. O mundo tem sede de Deus. Por isso vamos matar a sede deste mundo que grita desesperadamente por uma solução. E a solução é Ele para todos os problemas. Senhor, fecha teus olhos. toma minha vida nova, Antes que a espera antes que a espera desgaste anos em mim. desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras. Estou disposto ao que queiras. Se não sabe cantar, escuta esta letra como ela é Não linda. importa o que seja. Ela é uma verdadeira oração de um missionário. chama-me a servir. Do início,
Senhor, toma minha vida nova. Senhor, toma minha vida nova. Não é tempo de esperar mais. Antes que a espera Como batizados somos enviados deste mundo em mim. para fazer a diferença, Estou para levar todos o conhecimento de que Deus vive, reina e impera neste mundo. O Senhor deste mundo ainda é Jesus Cristo. Assim nós cremos. O Brasil é de Cristo. O Brasil tem uma senhora, tem um Senhor. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra. Necessitem de forças de viver. onde falte a esperança, Onde falte a esperança. onde tudo seja triste porque não conhece Cristo ainda. Ele é alegria. Levem a alegria do Evangelho a todos. Batizados e enviados deste mundo afora, levando Jesus a toda a nação, levando a conhecer que Jesus ele não mudou, que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, levando a verdadeira esperança, a verdadeira fé, a plenitude de um mundo melhor. O mundo ainda é triste em muitos lugares porque não conhece Cristo. E olha bem, irmãos, assim como a Coca-Cola está em todo lugar, você pode chegar até numa barraquinha do interior, né? Mas tem Coca-Cola. Assim tem que ser a palavra de Deus. Tem que adentrar barreiras. Jesus tem que chegar a todos, fazer Amém. morada em todos. Amém. E mudar a vida de todos. A vida que conhece a Cristo é mudada Amém. e nunca mais será a mesma. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Batizados e enviados, sim ou não? Sim. Batizados ou enviados, sim ou não? Sim. Louvado seja Deus. Amém. Esse é o seu e esse aqui é o dele. Vamos fazer a oração, né? Que linda palestra, né? Eu já saí de casa dizendo assim: Senhor, bota um palestrante legal, que eu tô contando só hoje. Eu sou contando verdadeira às vezes, que chega a dar medo. Aí quando chega aqui, ele só diz: eita, Senhor, fala mais, segura o coração. E a gente possa fazer uma oração por ele, agradecendo. Por ele estar aqui. Obrigada, Senhor Jesus, por essa palestra. Obrigada por Evandro, Senhor Jesus. Assim abrir, Senhor Jesus, a tua presença aqui essa noite, Senhor Jesus, por essa palestra maravilhosa, essa formação, Senhor Jesus. Que é de grande exemplo, é de grande força para cada um de nós sair e ser missionário. Deixar de se acomodar, Senhor Jesus. E sim, Senhor Jesus, ser missionário verdadeiramente, católico, apostólico, romano. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, irmão. Deus abençoe a Virgem Maria.